Enfim, o pessoal está cobrando a gente. Vamos falar um pouco então do Otero, que a possível contratação do Corinthians nos bastidores fala que está muito próxima, né? O Otero, jogador venezuelano, né? No Brasileiro de 2019, em 20 partidas do Otero pelo Galo, ele marcou 3 gols. Então, e deu uma assistência. A gente não está falando de um jogador que é artilheiro, né? Em 20 jogos, marcou apenas 3 gols e deu uma assistência. Ele é conhecido, pelo que eu pesquisei, né? É um jogador que chuta muito, acaba marcando aqueles golaços, tem um bom chute de falta, inclusive já marcou gol no Corinthians de falta. Enfim, eu acho que ele chegaria para ser uma opção mais longe de ser uma solução, né? Eu acho que se a gente pensar que ele vai, chegou o Otero para resolver, ele não é esse jogador. Ele nunca conseguiu ser protagonista no Atlético Mineiro, né? Ele era uma peça complementar que aparecia bastante. O corintiano lembra bem dele, porque você falou, ele fez aquele gol, etc. E em outros jogos ele teve boas participações. O jogo dele parece que crescia contra o Corinthians, crescia contra o Cruzeiro. Então, em alguns jogos cruciais, o jogo dele aparecia mais. E isso fez com que o público tenha uma impressão dele talvez melhor do que ele é em termos de consistência. E ele faz muito golaço. E Então a faz muito. torcida, na hora que aparece, você fala, pô, o cara marcou um golaço. E lembra assim, né, Sim, dele pelo golaço. Mas são poucos gols que ele marca. Ele não marca sempre exato. gols. Mas é um cara que marca muito pela bola parada e pelo chute de longe. Ele lembra. E não cria muito. Não é um criador. Não é um cara que vai Não. aquele super passe. Não é. Eu ouvi um pessoal comentando, fazendo comparativos com o Marcelinho Carioca, nem de perto, assim. Não, Talvez, nossa. Nossa talvez senhora. assim, em bola parada você possa pensar, ele tem uma batida parecida com a do Marcelinho, porque é aquela batida cheia de curva, etc. Tal. Mas o Marcelinho dava um monte de assistência. O Marcelinho, com a bola correndo, fazia um monte de coisa. O Otero não faz isso. Ele me lembra, assim, de certa forma, com algumas diferenças, o Sornosa, por exemplo. É um cara que a gente não vai contar para ser o cara mais criador do time, vai carregar um pianinho ali, o Otero tem mais esse lado da bola parada, o Sornosa tinha um outro lado mais de passes, de assistência, enfim. Mas nenhum dos dois é o cara que chega para resolver. Hoje é um cara que entra no time do Corinthians, né, com alguma facilidade. Mas porque o Corinthians está extremamente defasado, mas não acho que é um cara que vai super resolver. Ajuda o Corinthians? Ajuda, mas não é o cara que vai. Ele não vai fazer a diferença que o Jô fez, por exemplo. Não, não acho que vá. Eu concordo com o que você falou, cara. Ele não vai ser o cara que vai. Nosso problema é de criatividade, né? De criação. Ele não vai resolver essa questão. E tá tão fraco esse setor que é bem provável que ele pegue uma posição ali pra jogar, né? Titular, mas. Eu não acho que é um cara que vai chegar pra resolver nada no time, né? Ele vai dar uma opção a mais no elenco ali. De repente, é um cara que joga de uma maneira um pouco diferente do que alguma opção que a gente tem. Então, de repente, talvez pode ter ali uma variação pra. Depende contra quem vai jogar de tal jeito. Enfim. Mas eu não acho que é um cara que vai resolver o problema do clube agora, não. Eu vi muita gente falando, vai chegar para pressionar o Luan, vai entrar no lugar do Luan. Ele não seria não vai disputar a posição com o Luan. Ele vai disputar a posição muito mais com o Vital ou até com o Ramiro, né? Enfim, eu estava olhando o mapa de calor dele nos jogos do Atlético. Ele joga muito pela esquerda, apesar de ser e chuta com a direita, né? Então ele normalmente ele Corta a corta parede. para o meio para arrematar. Aí nesse sentido, talvez o Vital fosse o que perdesse a posição. Eu acho que ele, se você for comparar ele com o Vital, ele parece ser um jogador mais perigoso para chegada na área, né? O Vital, a gente sabe que é quase que inócuo, né? A gente sabe que ele não chega para dar assistência nem para fazer gol. Ele chega para, enfim, para fazer um fuzuê ali, uma fumacinha. Ele não, o Vital, ele tem sido importante nessa volta da pós-pandemia aí, pós-parada da pandemia, melhor falando, né? Pela composição defensiva dele, muito mais pela chegada no ataque. Eu acho que, pelo que eu conheço, não acompanhei o futebol do Otero exatamente, mas o pouco que a gente sabe do futebol venezuelano e tal, eu acho que eles não têm a mesma capacidade defensiva ou tática que um jogador brasileiro tem. Pode ser que o Otero seja uma exceção e eu não esteja sabendo. Então eu não sei se exatamente a composição defensiva vai ser o forte dele. E aí talvez ele não consiga ganhar a posição por isso.
Ou talvez entre em partidas, mas que não precise voltar tanto, enfim. Eu entendo que não, porque se ele fosse esse cara que fosse mais marcador, um pouco mais tático nesse sentido, o São Paulo estaria aproveitando ele, né, que é o que ele... Não, é verdade, que justamente não é o caso, né? E eu acho curioso, porque assim, o Corinthians tem um discurso de que precisa de um jogador de velocidade nas pontas, né? Tá faltando esse jogador. Os jogadores que tentaram entrar nesse lugar, nessa posição em campo, não funcionaram, né? O Everaldo, mais ou menos, o Janderson não funcionou, o Johnny Gonzalez não funcionou, o Otero também não é esse cara, né? Ele é um cara como se fosse, ele não vai lá para a linha de fundo, para a ponta, ele para ali na intermediária, na ponta da área e chuta, né? Ele é mais esse cara, assim. Ele tampouco é, e aqui tem muita gente comentando, o Corinthians precisa de um meia que arme. Ele também não é esse meia armador. Não seria ele. Não é ele. Ele lembra um pouco mais, assim, e acho que piorado de certa forma, o Alex, que jogou no Corinthians, que ganhou a Libertadores, etc. Enfim. Eu acho que é bem piorado. Mais de aproximação e chuta e traz esse perigo, né? Só que o Alex tinha mais recurso, dava mais passe, etc. Né? Enfim, mas acho que de certa forma é esse tipo de jogador, é isso que eu quero falar. Que não é nem o meio articulador, nem o cara do aberto na ponta, né? Toda semana tem vídeo novo no canal da Irmandade no YouTube. Se inscreva!